Vamos agora com Simone Fernandes fazer a previsão para todos os signos. Tudo bem, Bela? Tudo bem, graças a Deus. Semana que o céu tá calmo ou tá como? As duas coisas. É, mais ou menos. Posso dizer que tem um equilíbrio entre harmonias e tensões. Ah, é? Hora calmo e hora tenso. O que acontece é que estamos iniciando a semana na lua nova ainda, né? E que é uma boa fase para iniciar projetos, é uma boa fase também para fazer as coisas de uma maneira diferente. E com a chegada da lua crescente na próxima sexta-feira, o ideal é continuar os projetos, às vezes até retomar algum projeto que tinha sido deixado de lado e dar início para projetos de longa duração. Então, nada que você queira que acabe logo é o período ideal para começar. Na próxima lua. E o que acontece, Kátia, é que nós estamos ainda sob a influência do último eclipse, que ocorreu no dia 1º. E tanto o eclipse quanto a lua nova, eles nos permitem rever e refazer as coisas, né? É o momento ideal para a gente conseguir abandonar tudo que é pesado. Coisas, pessoas, situações, pensamentos, sentimentos. E assim, o Sol, ele é a luz. Então, geralmente, o eclipse, ele traz uma confusão de pensamentos. É legal adiar tudo que seja muito importante. Deixar para a próxima lua. Esperar mais um pouquinho. A partir de sexta-feira. Exatamente. Olha, vamos começar com o primeiro signo do zodíaco, Áries. Arianos estarão como essa semana, Simone? Então, os arianos iniciam a semana mais confusos, desatentos, suscetíveis a enganos. Precisam tomar bastante cuidado com acidentes domésticos e conflitos familiares. E eles estão muito ansiosos em relação aos objetivos de vida. O ideal é se reorganizar melhor, porque mais para o final da semana eles ficam mais envolvidos com a própria rotina, ficarão mais dinâmicos também, mais espontâneos, conseguirão rever os próprios valores e provavelmente buscarão crenças mais alternativas. Então começa mais tenso, mas depois as coisas ficam mais tranquilas. Que bom! Boa semana para você de Áries. Já os taurinos... Os taurinos desejam mais lazer, descanso e diversão. Por isso precisam tomar um certo cuidado com extravagâncias e preguiça. Mas são dias mais felizes, de sorte no amor também. E mais para o final da semana, eles ficarão mais intensos, com os pensamentos mais profundos e serão dias favoráveis para negócios e dinheiro. Mas devem tomar cuidado com atitudes e relacionamentos destrutivos. Isso é um problema sério, né? Porque relacionamento destrutivo pode ser na vida pessoal ou na vida profissional. Também, né? Pessoas, né, que te levam para baixo, esse tipo de coisa. Então fique atento, você de touro. Já geminianos, como estarão essa semana? Os geminianos estão bem. Estão mais envolvidos com a família, com a comunicação mais doce, querem conversar sobre sentimentos, compartilhar as ideias. Também é uma semana de boa comunicação no trabalho. E mais para o final da semana, eles se envolvem de uma maneira geral com todas as pessoas, só que precisam tomar um certo cuidado, pois poderão querer resolver pendências relacionadas a casamento, parcerias, e correm o risco de falar o que não deve, falar demais, falar sem pensar também. É melhor não, né? É melhor adiar decisões importantes. Deixa de sexta pra frente que vai ser melhor, Vai ser melhor, com certeza. Boa semana pra você de Gêmeos. E cancerianos? Os cancerianos iniciam a semana num conflito intenso entre vida pessoal e vida profissional. Eles estão mais explosivos, irritados, impulsivos, mais suscetíveis a brigas, né? Precisam tomar cuidado na maneira como se comunicam com as pessoas. Eles estão mais exigentes com eles mesmos e com mais dificuldade para expressar os sentimentos. Ou seja, espera um pouquinho, porque está tudo muito explosivo nesse momento. Mas para o final da semana, eles ficam mais envolvidos com a própria rotina. O ideal é praticar mais atividade física para colocar essa agressividade para fora. Se eu fosse canceriano, já começava agora a praticar essas atividades. Tipo já, né? Já, exatamente. Mas daí as coisas realmente ficam mais tranquilas, porque as ações entram em sintonia com as emoções. A tia canceriana está praticando já. Tá relaxandinho. As ações entram em sintonia com as emoções, Kátia, e o relacionamento afetivo tende a ficar mais feliz também. Ah, que bom. Então, gente, é esperar a lua crescente chegar, pelo visto, né? A partir de sexta? Sim. Mais ou menos? Mais ou menos. Otimista, né? Espera a Titi na segunda que vem. Boa semana pra você de câncer. Leoninos? Os leoninos iniciam a semana se questionando muito sobre os próprios valores, buscando mais afinidade, mais sintonia entre os assuntos do consciente e do inconsciente. Realmente começa uma semana mais tensa, de mais ansiedade, mais urgência.
Mas para o final da semana, eles deverão se divertir, descansar, aproveitar o tempo livre com os filhos também. Continuarão se questionando sobre o que realmente precisam para serem felizes. Mas eu vejo esse questionamento de uma maneira positiva. Exatamente. E os leoninos se superam, conseguem resgatar as forças e conseguem sair de qualquer situação. Boa semana para você de Leão e Virginiano. Os virginianos estão bem, conectados com o mundo, comunicativos, querem trocar ideias, querem compartilhar as ideias, né? É uma semana de mais otimismo, boa comunicação no trabalho também. Eles estão com mais facilidade para expressar os sentimentos, o que geralmente é difícil. É, para quem é de Virgem. Exatamente, essa semana eles estão com mais facilidade. E mais para o final da semana, eles vão ficar mais envolvidos com os assuntos de família e com os assuntos de casa. E daí vai um alerta, não vão exigir demais do outro porque podem terminar arrumando confusões. Ixi, é melhor não. Melhor deixar tudo quietinho. Exatamente. Eles são exigentes, né? Então vai a dica. Termina arrumando confusão se exigir demais. Vai dica, vá com calma. Exatamente. Vamos para os librianos. Como estarão os librianos essa semana, Simone? Os librianos iniciam a semana mais introspectivos, mas é uma semana de mais sorte, amor, felicidade. Eles estão mais generosos, mais bem-humorados também. E mais para o final da semana, ficarão mais intensos, com os desejos mais intensos e poderão ficar mais possessivos e ciumentos. É mesmo? O ideal, Kátia, é buscar mais autoconhecimento e tomar cuidado para não descontar no externo. O que é isso? Fazendo compras compulsivas, por exemplo. É verdade, né? Mas o libriano vai perceber isso a partir de sexta-feira, quinta, sexta-feira? Não, a partir de quarta-feira, mais ou menos, as coisas já começam a ficar dessa maneira. Então, librianos atentos com esse consumismo pelo excesso de tentar controlar o próximo, né? Exatamente. O ciúme, que não é nada mais do que isso, né? É, que o controle que não existe. Não existe, é o pseudo-controle. Boa semana pra você. Já quem é de Escorpião, como estará essa semana? Os escorpianos começam a semana confusos, ansiosos, com falta de foco também. O contato com os amigos será muito importante, porque eles estão muito ansiosos em relação aos planos futuros e os amigos poderão ajudá-los a se acalmar. Mas para o final da semana, eles conseguirão se reorganizar, inclusive conseguirão reorganizar a vida financeira, que é isso que gera muita ansiedade também. E ficarão mais dinâmicos, mais criativos, com a comunicação mais séria, mais assertiva e ainda mais intensa. Bom, né? Sim, a semana começa mais tensa para o escorpiano, mas depois, a partir de quarta-feira, as coisas ficam melhores. Que bom, boa semana para você de Escorpião. Sagitarianos estarão de que jeito essa semana? Os sagitarianos estão ótimos a semana inteira. Que ótimo! Estão mais fortes, determinados, confiantes, muito envolvidos com o trabalho, mais organizados e com muita disposição também. É semana de sucesso profissional. Que ótimo. E mais para o final da semana, eles ficarão mais conectados com o mundo e mais observadores. É importante que eles prestem atenção nos sonhos, que tendem a ser sonhos premonitórios, que poderão ajudá-los a resolver questões relacionadas ao passado. Ah, que ótimo. E às vezes a gente não dá muito valor, muito peso para sonho, né? Com certeza. É difícil, né, lembrar do sonho. Então, será importante o sagitariano que conseguir lembrar do sonho. Também, para lembrar do sonho, tem um truquezinho, né? Se você acorda direto com o despertador e sai correndo, você não lembra mesmo de nada. Então, se você acorda, fica quietinho, isso, né? Fecha o olho, tenta lembrar, fica mais fácil. Vai estar mais fresco, né? Exatamente. Boa semana para você de Sagitário. Capricornianos... Então, são dias que pedem para os capricornianos se conectarem mais com a espiritualidade, acreditar e ter mais fé. Tudo isso poderá ajudá-los a perceber melhor a diferença entre o mundo concreto e o mundo sutil. São duas coisas diferentes. É uma semana de muito trabalho. Os capricornianos estão ainda mais autoritários. Devem se segurar para não cobrar demais as pessoas, principalmente dos familiares. E mais pro final da semana... Esse seu tom não foi legal. Não foi bom. Ficarão mais introspectivos, com muitos questionamentos internos, muitas dúvidas, porque estarão no quartinho escuro. Ah, vão estar no quartinho. Mas se questionando em qual aspecto da vida? Internos, aspectos internos, eles com eles mesmos. E é um quartinho escuro que tende a ser mais tenso mesmo para o capricorniano, porque são assuntos do inconsciente. E foi o que eu falei no começo, né? Essa diferença entre o concreto e o sutil. Então, lidar com isso é mais difícil para o capricorniano. E esse quartinho escuro tende a gerar medo e mais dificuldade para lidar com as situações relacionadas ao passado.
Então tem que ter calma e paciência. Tem que ter calma e paciência. Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Aquarianos estão muito intensos essa semana. É verdade. Muita energia, mais exigentes com vocês mesmos também. É uma semana que a sexualidade está intensa, os aquarianos desejam relacionamentos afetivos diferentes. Então não precisa ser com pessoas diferentes, mas novidades. Então poderão passar por boas experiências e mais para o final da semana ficarão mais envolvidos, mais conectados com grupos, com os amigos. O aquariano adora, né, essa conexão com os amigos, é bom, com os né? grupos. É uma semana de possíveis mudanças também, que pode deixar a rotina um tanto bagunçada. Essa rotina bagunçada pode gerar irritação, atitudes impulsivas, outra coisa que vocês adoram, que é o desejo exagerado por liberdade. É. Mas tem que ser medido também, né? Nem sempre é possível toda essa liberdade. Então, o ideal é buscar se organizar melhor, reequilibrar melhor a própria rotina e buscar mais qualidade de vida, né? O que precisa muito essa semana é tomar cuidado com o sistema nervoso. É, tem jeito. Ansiedade, né? É, ansiedade, muitos pensamentos. É. Boa semana para você de Aquário. E piscianos estarão como essa semana? Os piscianos iniciam a semana muito confusos, sentindo-se completamente diferentes do mundo. O que o pisciano precisa, na verdade, é se envolver mais com as pessoas e ouvir mais. Os outros poderão ajudá-los a clarear a mente e seguir em direção aos objetivos. Até porque é uma semana de sorte, de proteção no trabalho, poderão receber mais ajuda. Mas para o final da semana as coisas, graças a Deus, ficam mais calmas. Os piscianos conseguem se perceber melhor, conseguirão também enxergar o caminho que realmente devem seguir. Ficarão ainda mais intensos, mais intuitivos, inspirados, sensíveis e românticos. Aí é o perigo, aí entra o perigo. Porque precisam tomar cuidado com ilusões afetivas, que o pisciano vive nesse mundo cor-de-rosa. E essas ilusões também podem tirar o foco do objetivo principal. Que não pode deixar acontecer, né? De jeito nenhum. Porque a gente tem que ter um foco, e se a gente não foca e segue, você nunca alcança, não tem E jeito. o pisciano tem essa coisa muito que é fácil perder o foco, né? É, então. Por isso que às vezes se sente tão sozinho, né? Também, e essa é uma semana ideal para conseguir se envolver e escutar mais o outro, né? Os piscianos, muitas vezes, os outros estão falando e eles estão ouvindo, mas não estão ouvindo nada. É. Então, Estão escutando, mas não ouvindo. exatamente. Né? Não está assimilando nada. Olha, eu vou botar para vocês os contatos da Simone Fernandes. Não esqueça que ela é taróloga, acupunturista, também radiestesista. Olha, no Facebook é só colocar Simone Fernandes. Então, facebook.com/Simone Fernandes com S no final. E o Instagram, Astral Terapias. Astral Terapias, você vai saber tudo sobre os cursos e o atendimento da Simone Fernandes, que volta daqui 15 dias com a gente. Beijo! Obrigada, Beijo, viu? boa Boa semana. semana.